Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma Mocidade em Debate. Hoje, o tema proposto para a nossa discussão de hoje, com a presença do Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Poliana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A Poliana, que vai aqui também dar contribuição na discussão. O tema de hoje é o jovem espírita perante a família no século XXI. Nós vamos fazer umas discussões, alguns questionamentos, né? Eu vou aqui atuar como mediador, e a Poliana e o Sérgio darão as suas contribuições nas indagações, e a gente pede também para aqueles que estejam, né, nos assistindo aí, participem, né? Tem aí a possibilidade de vocês também interagirem conosco. Então, no decorrer das discussões, por favor, fiquem muito à vontade para debater conosco, que é muito importante a participação de todos. Para iniciar, então, os estudos, vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a presença dos bons mentores, pedindo a Jesus, nosso divino mestre e amigo, que nos dê calma, tranquilidade para a tarde de hoje, para que o tema possa ser desenvolvido da melhor forma, abrangendo os corações daqueles que estão vinculados a nós virtualmente, e que sabedores da importância e imprescindibilidade da doutrina espírita no nosso cotidiano. Por isso, Mestre Jesus, amigos espirituais que nos assistem e nos intuem nesta tarde de domingo, pedimos, nos dê proteção e nos dê condições para desenvolvermos a temática. Que assim seja, graças a Deus, e bom estudo a todos. Com certeza. Bem, o tema é um tema bastante importante para a atualidade, né? Envolve os jovens, com toda certeza. E aí, para a gente iniciar a discussão, a primeira indagação que a gente coloca é a seguinte, né? Considerando o tema, o jovem espírita perante a família, por muito tempo, essa ideia conceitual de família, ela esteve atrelada unicamente a um modelo padrão, né? Um modelo padrão, ou seja, aquela ideia de família ortodoxa, né? Com uma definição meramente matrimonial, né? Constituída por um pai, uma mãe, filhos. A questão é a seguinte, essa perspectiva, né? Ela se mantém também no século XXI, ela se resume a essa conceituação, ou nós podemos apontar, por exemplo, algumas alterações conceituais e estruturais na formatação dessas famílias? O que vocês pensam? Boa tarde a todos, boa tarde, famílias. Muito bom estar aqui com vocês, é uma satisfação imensa. Primeiro, falar de um assunto tão importante que é a família para todos nós, e falar da doutrina espírita, que é sempre bom ter a oportunidade de falar da doutrina, né? Nós vamos conceituar um pouco a questão de família, porque temos vários conceitos em relação à família. Num conceito mais simples, nós poderíamos dizer que é a união de pessoas sobre o mesmo espaço, sobre o mesmo teto, né? Num conceito mais doutrinário, a gente pode dizer que é o maior laboratório em que nós temos a oportunidade de estar junto com aqueles afins, atrelando os laços, né, de amor, de carinho, e com aqueles que nós não temos tanta afinidade, nós vamos ter a oportunidade aí de reajustes. Na Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela vem trazer para nós uma definição de família também muito interessante. Ela coloca que a família, ela é a base que sustenta um grande edifício que é a sociedade. E ela diz que toda vez que a sociedade, que a família sofre um abalo, as estruturas da base desse edifício ficam comprometidas. Então, ela vem colocar para a gente a grande importância da família na sociedade, o quanto que ela é importante para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento do coletivo. A estrutura de família hoje em dia, ela foi modificada. Nós não temos apenas um padrão de família, né? Família, nós temos vários padrões. Nós temos aí famílias só de pais, famílias só de mães,
famílias de tios e sobrinhos, famílias de netos e avós, né? Temos família de irmãos, né? Então, são várias estruturas de família. Agora, o que não pode faltar na família, independente da sua estrutura? Amor e afeto, né? O amor, ele elixir que sustenta a nossa alma, né? E o afeto, o carinho que temos uns com os outros. Então, esses dois pilares, eles vão sustentar a estrutura da família, seja ela qual for, independente da sua estrutura, das suas características. Não existe uma fórmula mágica, né, para viver em família ou para criar-se filhos, né? A gente não tem um manual. Todo pai queria um manualzinho quando nascesse. Se tivesse, seria até fácil. Ia ser ótimo, né? Mas não tem, né? Mas o que a gente tem? Nós temos também dois pilares nessa criação dos filhos. Primeiro é o limite. Eu acho que toda criança precisa de limite, ela necessita desse limite para se sentir segura e amada. E exemplo. Que exemplo? O exemplo dos seus valores, do que você tem que passar para essas crianças. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, né? Uma vez nós estávamos almoçando e tocou o telefone, e aquele horário de almoço, que banco liga, querendo vender alguma coisa, e meu filho veio correndo, mãe, tem alguém querendo falar com você no telefone. E eu falei, fala que eu não estou, né? Aí ele pegou o telefone, olha, minha mãe mandou dizer que ela não tá. E aí, na hora, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo, né? Mas fala diferente, né? Aí eu falei, como é que eu falo pro meu filho que, de repente, olha, não pode mentir, lá no EDEC a gente aprende que não pode mentir. E aí eu faço isso. Aí eu tive que consertar, obviamente, né? Então eu cheguei para ele, olha, filho, desculpa, não era exatamente isso que eu deveria ter feito. Eu deveria ter feito, olha, fala que a mamãe está ocupada e não pode atender, né? Então a gente vai... aos poucos, corrigindo os nossos erros, né? Porque nós também estamos num processo de aprendizado, né? Então, eles vão estar nos ensinando e nós também vamos estar ensinando a eles. Eu acho que é bem isso a nossa família real, né? Nós queríamos muito que fosse sempre aquela família Margarida, né? Aquela propaganda da todo mundo acorda feliz, mas não é todo dia assim, né? Nós temos, sim, momentos felizes e devemos valorizá-lo bastante, aproveitar esses momentos, mas não é todo dia, né? E nós temos os embates familiares, então o que precisa estar fundamentado? Afeto e amor, que aí a gente vai conseguir. Perfeito. Você que nos assiste, se quiser também dar contribuição a respeito dessa ideia conceitual de família, dessa estrutura familiar, como bem colocou a Poliana, fique inteiramente à vontade, essa é a ideia mesmo, né? A mocidade serve para essas discussões. A gente sabe que o século XXI ele nos apresenta estruturas diferentes que sempre existiram, mas em razão do padrão social, muitas vezes se ignorava ou se refutava por um conjunto de regras, muitas vezes tipificados em lei, né? E desconsiderava tudo mais. Hoje a gente sabe que existem famílias monoparentais, pluriparentais, famílias matrimoniais, convivenciais, meramente afetivas. Então é muito importante a gente pensar nisso tudo com bastante carinho. Uma outra questão que, aí aproveitando já essa ideia de estrutura familiar e dessa diversidade das famílias que compõem as nossas sociedades, né, macro e micro, fica uma segunda questão no seguinte sentido, né? Considerando essas inúmeras estruturas provenientes tanto de laços consanguíneos, como também de laços afetivos, o que diz a doutrina espírita a esse respeito? Então, eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico, né, para a gente explicar isso. E assim, a gente tem que, para entender isso, a gente tem que ampliar um pouquinho, né, para poder dar um significado realmente para o sentido da família. Então, vamos voltar lá na questão 132, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual que é o objetivo da encarnação. E os espíritos vêm responder que é o nosso progresso, né? Então, partindo primeiramente que nós somos espíritos, né?
temos como objetivo na encarnação o progresso. Daí, mais para frente, na questão 166, os espíritos perguntaram, mas, poxa, se a gente não consegue todo esse progresso numa encarnação, né, como se daria esse processo? Com uma nova vida, os espíritos respondem. Né? Então, vem a pergunta, né, dos espíritos, né, então, qual é a finalidade da reencarnação, né? É a expiação, o melhoramento da humanidade. Os espíritos falam na encarnação que nós precisamos passar pelas vicissitudes da vida. E muitas das vezes, quando a gente ouve a palavra vicissitude, a gente acha que é vício, né? Não, vicissitude está ligado a experiências. Estar encarnado é estar em experiências que vai nos trazer novos conhecimentos e numa outra encarnação, né, experiências de novo, novos conhecimentos e assim por diante. Daí entra, né, a questão a família entra nesse bolo, né? Por quê? Porque precisamos reencarnar, precisamos encarnar. Então nós precisamos de uma família, né, de um pai, de uma mãe, para que num primeiro estágio, né, nos dê a vida. Então, a família, num primeiro momento, é essa que nos dá a oportunidade de estarmos encarnados. A oportunidade da vida. Num segundo momento, a família tem que ser esse agente, né, na construção de novos saberes. Trazer um novo significado para aquele espírito. Porque aquele espírito está começando um novo capítulo, mas esse espírito é um livro, né, antigo. Então a gente vai ver que a família ele tem que ser esse catalisador, né? E catalisador ele tem esse significado mesmo de agente transformador. Então o catalisador ali do carro pega lá a poluição e deixa sair um pouquinho mais puro, né? Aquele ar. Então a família tem que ser esse catalisador desse espírito. Por quê? Porque nós trazemos as nossas tendências do passado. Sim. E essas tendências têm que ser combatidas, e é dentro do lar, primeiramente, que a gente vai ter que ter essa oportunidade. Daí André Luiz, ele fala uma frase, né, que o lar é esse cadinho redentor das almas endividadas, né? E cadinho, para quem fez mecânica lá no Cotec, né, quem é engenheiro mecânico, é aquele lugar onde você joga o ferro gusa numa temperatura altíssima para que ele se apure e se torne o aço. Então, ou seja, né, foi muito feliz André Luiz nessa frase. Realmente, como a Poli falou, né, não tem um manual. Eu quando tive aula de psicologia, né, e a aula era de psicologia ligada à educação, e daí eu ficava pensando, puxa vida, né? A grande verdade, nós temos que ser pedagogos, nós pais, né? Temos que ser psiquiatras, psicólogos, né? Teríamos que ser tantas coisas, então, porque é tão importante, né, o sentido da família, né? Como esse cadinho redentor mesmo, como essa célula, menor célula da sociedade, né, como você falou, que mantém as estruturas, né, de toda uma sociedade. E daí vem, né, essa questão dos laços, né, dos laços. Então, os espíritos, eles são afins. Então, normalmente, espíritos reencarnam em famílias afins. Então, por isso que normalmente a gente fala assim, filho de peixe, né, peixinho na verdade, são espíritos que eram afins, espíritos que estão lá no mundo espiritual, entram em sintonia, entram em afinidade e reencarnam nesse lar, né? Então, são espíritos afins, mas esses espíritos, eles precisam também progredir. Agora, há famílias, né, em que já há um laço maior de amor, há um laço de ligações passadas, famílias essas, né, que quando os espíritos desencarnam lá no mundo espiritual também se encontram. Então, mas o importante da família, como você falou, é isso, o amor,
na busca, né, de novos saberes, na construção de um novo ser, onde o ser ele vai deixando seus vícios passados em busca de novas virtudes, né? Muito bem, muito ótimo. Gente, não esqueçam, a live é interativa, fiquem muito à vontade para discutir e debater com a gente. Pode mandar bastante pergunta para a Poliana. Bastante pergunta. São 2 debatedores de escola aqui, então... E nós combinamos, né, Sérgio? A gente vai dar uma saidinha, o Lincoln assume, né? Não foi isso? Sou mero mediador. Se for muito difícil, a gente tem um truque aqui. Nossa, caiu na internet. A gente abre o livro dos Espíritos aqui, resolve o problema. Tá do meu lado aqui, não tem problema. Isso Bem, aí. uma terceira já dando continuidade, já fazendo esse link, né, com a ideia aí trazida pelo Sérgio, da vinculação não só biológica, né, consanguínea, pura e simplesmente, mas e é por isso que a gente precisa realmente transcender ao entendimento da formação das famílias, porque se partirmos desse pressuposto meramente biológico, nós perderíamos a essencialidade das estruturas que se formam, que são plurimas, né, que são plurais. Então, você percebe aí muitas vezes famílias que se estruturam consanguineamente e daqui um pouco elas se desestruturam a dar ensejo a novas outras famílias por laços de afinidade. Então, quer dizer, tudo isso tem uma explicação sob o ponto de vista trazido pela doutrina espírita, né? Propagada aí pela lógica da reencarnação e tantos outros fatores que o Livro dos Espíritos nos apresenta. E aí, né, é claro que, como a Poliana e o Sérgio bem colocaram, as famílias, elas não são estruturadas tão somente no lastro da felicidade plena, né? É claro que todos nós, na condição de espíritos encarnados e propensos a programas de provas e expiações, interagindo uns com os outros, acabamos que, né, nos debruçando em obstáculos que assumimos no decorrer desse progresso aí existencial. E isso se estabelece no âmbito das famílias também, né? É claro, são espíritos individualizados, são individualidades que se interagem por um momento para resgate, para provas e para tantas outras tarefas. Bem, Allan Kardec, né, na questão 775 do Livro dos Espíritos, ele pondera, né, que para a sociedade o resultado do relaxamento, por exemplo, dos laços familiares seria, né, uma recrudescência do egoísmo, né? Isso é dito lá na questão 775. Bem, por quê? Porque conflitos são naturais e esses conflitos fazem parte do nosso cotidiano também. Diante desses conflitos, né, vivenciados pelas famílias, nós podemos afirmar que existem crises a fomentar esse egoísmo dito pelos espíritos a Kardec? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a crise, ela vem meio que conturbar a situação, né? Essa situação de uma família equilibrada, né? Então, não que a crise ela vai aumentar o egoísmo, não, assim, num determinado momento, porque se a gente for lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, né? Qual que é o maior vício? O maior vício é o egoísmo, que é o fruto de todas então, ou seja, o egoísmo já está dentro de nós. E a crise, ela vem atrapalhar, né? Ela vem conturbar a situação que já não é, muitas das vezes, fácil, né? Ela vem trazer um agente novo, um excremento a essa situação. Você falou da questão 775, né? Na questão 774, os espíritos, né? Kardec faz um comentário que na época de Kardec havia algumas pessoas que achavam que a família ela era um processo dos costumes da sociedade. Então ele pergunta aos espíritos se isso é verdade, né? Então, assim, a gente fala que hoje até os pensadores, né,
mas depois de Kardec, alguns pensadores materialistas, eles próprios já dão conta que a família é a parte mais fundamental da sociedade. Então, assim, se a gente pega pensadores materialistas falando que a família é importante, né, imagina os pensadores espiritualistas, né? Então, mas a resposta dos espíritos a essa questão é muito importante. Por quê? Porque os espíritos falam assim, olha, os animais têm uma função, os humanos têm outra. A função de vocês é o progresso, é a evolução, né? Tem algo a mais. Daí entra na questão da crise, né? O Antônio Gramsci, né, tem uma frase que é assim, ó, eu até marquei a frase aqui, ó. Temos uma crise quando o velho, insepulto, já não dirige os vivos e o novo ainda não se explicitou, não se qualificou, portanto, para orientar o presente, né? Então é mais ou menos assim, o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu, né? Tem uma palavra que é interregno, né? Ou seja, entre dois reinos, morre o rei, mas o outro não tomou posse. Então, fica naquela situação de que não sabe quem manda. Então, a crise que nós vivemos hoje é uma crise mais ou menos assim. Mas se a gente for pensar nessas palavras de Gramsci, a gente vê que antigamente, né, as crises elas tinham uma setorização das crises. Então, tinha uma crise religiosa, por exemplo. Daí veio a reforma, né, protestante. 30 anos depois veio a reforma, né, a contra-reforma, que foi a reforma católica, né, para combater. Então, 30 anos, e não havia outras crises. Então, você pega lá uma crise da Segunda Guerra Mundial, ou a Revolução Industrial. Então, a pessoa era agrícola e tem a Revolução Industrial, né? Então, começa um novo processo que é diferente, que a sociedade não está preparada ainda, mas era uma crise só. Hoje não, hoje a gente tem crise em todos os âmbitos, né? Da fé, econômica, política, mundial. Então, a situação hoje, né, do ser humano, do jovem, é muito complicada. Então, a gente tem um outro pensador, que é um dos maiores pensadores do século XX, né? Ele desencarnou agora há 3 anos atrás, em 2017, que é o Zygmunt Bauman, né? Ele fala da modernidade líquida, né? Ou seja, as nossas certezas, elas se esvaem nas nossas mãos. A gente não tem certeza. Quando a gente aprende alguma coisa, já chega alguma coisa nova. E o que ele quer dizer muito com isso? Depois, no final, eu vou até fazer um link que ele pega 5 aspectos nesse livro da modernidade líquida, né? Que é emancipação, individualidade, tempo, espaço, trabalho e comunidade. E quando ele fala da comunidade, ele fala do egoísmo. Então, voltamos lá ao começo. Fala das pessoas que são muito egoístas. Sim. E, no final, a gente vai falar vai fazer uma coisa sobre egoísmo, mas não sobre egoísmo, né? Da importância do jovem ter a preocupação da sua melhora, que não é egoísta. Isso não é egoísta. Mas, voltando ao Bauman, pode falar. Não, é que na 913 ele completa, né, os espíritos completam, sabedor que é Deus, né, das nossas limitações, ele justamente colocou-nos em sociedade, em comunidades, em família, para trabalhar esse orgulho, esse egoísmo, né, porque é convivendo com o outro que a gente vai conseguir combater esse orgulho dentro de nós, né? Se não me engano, a questão 205 que fala: por essa forma, os homens precisam amar-se como irmãos. Então, o viver em sociedade é exatamente isso. Então, só que hoje, essa questão, né, do jovem perante, né, a família perante o século XXI, das coisas serem instantâneas, das coisas serem sociais. O Bauman, ele trabalha isso, e olha que
você tem lá o seu Facebook e você vai descartando as pessoas que não pensam como você. Você abre um grupo no WhatsApp que pensa igual a você, e daí se alguém não pensa, você vai e exclui. Então, ele faz esse questionamento. Então, ou seja, o conflito que a gente vive hoje, a crise que a gente vive hoje, é que vamos agora colocar dentro da questão da família, né, para que a gente possa realmente entender isso. Antigamente, na minha época, né, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, fazia alguma coisa errada, o que a mãe fazia? Você vai ver quando seu pai chegar. Daí o filho já começava a suar frio, o pai tá saindo da fábrica, né, que meu pai trabalhava aqui na fábrica, aí eu já ia lá na esquina para ver meu pai estava subindo, já ia me esconder, porque o couro ia comer lá em casa, né? Brincadeira, meu pai não era de bater, não. Mas minha mãe era brava. Então, você tinha um exemplo, né? Você tinha uma figura em que você apresentava, olha, seu pai, quando seu pai chegar, você vai ver. Mesmo que seu pai fosse aquele um que só ia olhar para você, mas seja, hoje não. Então, as estruturas, como você bem falou, né? Às vezes você tem uma estrutura da avó, da mãe e de duas filhas, por exemplo. E a mãe passa o dia inteiro trabalhando, né? A avó fica em casa tomando conta. Daí, quando a mãe chega, a mãe dá uma ordem para a criança. Daí a avó que ficou o dia inteiro com a criança fala, tadinho deles, né? Daí o contrário. Daí a avó xinga a criança, a mãe se sentindo culpada porque ficou o dia inteiro longe das crianças, vai lá e apaga. Então, ou seja, não é a questão da mudança da família. Isso é importante, entender? Por quê? Porque como você pontuou, onde há amor e afeto, né? E o exemplo, o que é importante. O exemplo. E tem que ter o exemplo. Agora, você tem que ter uma figura, daí ali. Então, o que é importante? Importante, né? A mãe e a filha sentar e falar assim, quem que vai mandar aqui em casa? Porque tem que ser um, né? Porque onde todo mundo manda, tem muito cacique, ninguém manda em nada. Então, ou seja, isso, essa crise que existe hoje. Então, não é o problema da configuração. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Então, não é o problema da configuração. São os problemas, as pequenas crises em vários pontos, em que daí a gente começa a fazer concessão onde não é para fazer concessão, ou a gente faz ali uma mentira branca, né? Porque você estava almoçando, fala para o filho. Então, ou seja, mas é coisas da modernidade. Antigamente não tinha telefone celular, banco ligando para a gente, né? Não tinha televisão, não tinha pai ou mãe brincando no celular, não dando atenção para o filho. Então, ou seja, a modernidade... Opa, estou saindo aqui de foco. A modernidade, ela vem, né, trazer essa crise, ou seja, a crise, ela não amplia o egoísmo, mas muitas das vezes ela vem atrapalhar que a gente venha coibir o egoísmo dos nossos filhos, né? Ou até o nosso próprio egoísmo. Assim, vou até dar uma pimentada na discussão aí, antes de partir para uma nova questão, a respeito dessa crise que muitas vezes ela se agrava em virtude de autoritarismo, né? Sim. Porque na relação entre familiares, e aí partindo do pressuposto de que a temática envolve o jovem, nós não podemos esquecer que existe, sim, na condição de filho, alguém que exerce autoridade sobre nós. Isso é um fato. Natural. Natural. Mas aí é interessante a gente não confundir isso com autoritarismo. Por quê? Isso que vocês estão pontuando aí. Acho que a gente pode até acalorar um pouco mais essa discussão, né? Sobretudo vocês que são pais. Porque, assim, às vezes a gente vê modelos familiares que, assim, bom, eu fui educado de uma forma, e pelo fato de eu ter sido educado daquela forma, e assim, a gente carrega muito isso, né? Então, eu fui educado daquela forma, deu certo, e pelo fato de ter dado certo comigo, eu vou usar a mesma formatação educacional para frente.
E aí é onde surgem problemas, né? Aqui em casa, por exemplo, às vezes a gente tem, eu não sou pai ainda, mas isso já é o âmbito de discussão, porque assim, qual é a melhor forma de se educar? O jovem, como ele tem que se comportar? Ele tem que se comportar na condição de submisso a um autoritarismo proveniente da paternidade e maternidade, ou é preciso que as famílias percebam que, sob a ótica da transcendência espiritual, existem individualidades que precisam mutuamente dialogar, não se ignorando o fato de que existe um responsável pela vinda daquele espírito, e aquele responsável vai exercer, sim, a autoridade, mas nunca com o ismo. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é interessante, Lincoln, trabalhar essa questão com os filhos, né, de tolerância e aceitação, né? Porque, assim, a tolerância, eu não concordo com você, eu não gosto de você, mas por questões hierárquicas, eu tenho que te obedecer, tá? A aceitação, eu, às vezes, discordo de você, mas eu já compreendo o seu lado, eu já compreendo o seu discurso, o seu ponto de vista e aceito, apesar de termos pontos divergentes. Então, assim, tolerar é uma coisa, aceitar é outra. Então, a gente tem que trabalhar com nossos filhos nesse sentido. A gente não precisa ser tolerados, a gente tem que ser aceitados como indivíduos, né? Porque eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, mas a questão de pai, esse papel, ele não pode ser submisso, ele não pode ele não pode apagar dentro dessa relação. Porque se viemos com a responsabilidade de educar, de conduzir, de ajudar na formação moral desse indivíduo, então esse é o nosso papel e nós não podemos abrir mão disso de forma nenhuma, né? Mas a partir do momento que o filho começa a crescer, a maturação vem, é óbvio que ele vai enxergar os nossos defeitos também, a gente já não é mais super-herói para eles, né, quando é naquela fase inicial, né, perde o encanto, que é bem dolorido para os pais, né, se de repente mas volta, viu, Poli? Já tem filho mais velho, mas volta. Aí você fala, puxa, agora não... Tem um momentinho, assim, um momento de transição, assim, que o negócio pega, mas volta. Aí você fica assim, puxa, eu não sou mais a Mulher Maravilha, o que aconteceu, né? Então, existe essa fase, né, que ele começam a te enxergar como outro indivíduo, mas eles têm que entender que você está no papel de educá-los, né? Então existe esse papel de aceitação. Não sei se o Sérgio concorda comigo aí. Não, Sérgio, olha que interessante. Antes de eu passar a palavra para você, olha o que a Jussara e o Júnior colocaram aqui, que bacana. Eu vou até colocar aqui para todos acompanharem. Eu tô sem óculos, tá? Vou ter que pôr óculos. Então coloca o óculos. Olha lá, fecha o óculos. Chique. Olha que bacana. A maior dificuldade que vejo do jovem na família do mundo atual é a quantidade absurda de informações equivocadas vinda de todos os lados, e quando não ocorre um acompanhamento de perto dos pais, o processo de formação moral, educacional, pode ficar bastante comprometido. Perfeito. Então, por isso, assim, hoje que a gente vive numa fase de fake news de um lado, fake news do outro, assim, terrível. Agora, por isso que é importante o diálogo. Se você tem diálogo, então, diálogo, eu lembro, eu fiz já palestras, né, sobre... Aí entra na aceitação, né, Sérgio? Exatamente, porque normalmente o pai, já que o Lincoln falou lá em pôr pimenta, então agora nós vamos pimentar o negócio. Então vamos falar da lei da palmadinha, né? Que as pessoas acham um absurdo. Mas eu apanhei e eu sou agora uma pessoa honesta. Você é honesta porque você era para ser honesta. Porque aquele que era errado, né? Ele apanhou e continuou errado. Agora, se ele tivesse um pai que dialogasse com ele, de repente poderia ter sido diferente. Então, a lei da palmadinha, muitas das vezes, quando eu falo isso, o pessoal não gosta, né? Porque o pessoal acha, igual como o Lincoln falou, os modelos antigos, só que o modelo antigo não cabe mais no novo. Morreu, é passado, a gente é novo. Entendeu? É uma situação nova. Então, progresso, né? Ou seja, vai dizer que o diálogo
perde por uma chinelada. Agora o pessoal, mas uma chineladinha às vezes é importante. Mas, assim, eu vou falar uma coisa aqui que é verdade, daí cada pai que esteja ouvindo, né, cada jovem que levou a palmadinha do pai e tal, ele faça essa reflexão. Eu até concordo que em um determinado momento, né, já está esgotando tempo? Não, né? Temos tempo. Que até em algum determinado momento seja justificado dar uma palmada. Então vamos partir do pressuposto que num determinado momento aquilo foi necessário. Eu já dei uma soladinha na bunda do meu filho mais velho quando era pequeno. Penso eu hoje, com isso que eu vou dizer para vocês, né? Então, ou seja, agora, todo pai que já deu um tapa, né, no filho, já deu uma cintada, já deu uma chinelada, pare e seja honesto consigo mesmo, né? Você estava calmo na hora? Você fez uma reflexão sobre a atitude do filho? Aquela atitude dava para a gente tirar com um diálogo? Ou você estava querendo assistir a novela das 8, assistir o jornal, ou você estava com pressa para sair para ir no shopping, ou você celular, né? Então, ou seja, celular, então, o pai dar um tapa no filho para voltar para o celular é a coisa mais fácil. Então, tipo assim, eu posso até não ser contra, né, a palmadinha, mas quando acabar todos os outros recursos, daí se você for honesto para mim, racionais, ou seja, eu fui honesto, olha, eu conversei, eu busquei um diálogo, eu estava calmo na hora, eu não estava com pressa para mexer no celular, no tablet, no computador, ou não estava com pressa para ir para o shopping, e daí realmente a palmada foi o último recurso. Daí, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, 99,9% das vezes a palmada foi só descarregar a nossa raiva, né, na criança, né? Então, ou seja, nada ganha de um diálogo. Então, como a Jussara Júnior colocou lá, né, a gente tem tanta informação, se o pai não tem um diálogo com o filho, né, não faz esse exercício do diálogo, e o diálogo é você, como você, ele acabou de falar, né, essa questão da aceitação, a criança ela vai aceitar as suas colocações a partir do momento em que você ouve ela, porque ela tem também o mundo dela. Agora, se você não compreende o mundo dela, por quê? Porque se você tem só as suas verdades, mas cada um é um indivíduo, cada um tem as suas verdades, você tem que conhecer a verdade do próximo. Então, o seu filho é o próximo mais próximo, então você tem que saber a verdade dele. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa, né? Perfeito. Nossa. Perfeito. Exatamente. Gente, ótimo, excelente as nossas discussões, está tendo muita participação aqui, né? A gente percebe que quem está nos acompanhando evidencia mesmo essa necessidade do diálogo, embora a gente também não possamos esquecer que, assim, o modelo passado, ele não pode ser reempregado ipsis literis para a atualidade, considerando que as coisas, né, sofreram alterações significativas. Os comportamentos sociais se alteraram. Mas existem questões de outrora... Mesmo porque, como eu falei, antigamente você não precisa apanhar do pai. Você tinha medo do seu pai, só que, exatamente, você tinha medo do seu pai. Não respeito. Hoje você não respeita. Não respeito. E aí o Rossandro até ele coloca uma questão legal na fala dele, né, quando ele fala da reintegração de posse afetiva. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse vídeo dele. E ele fala, né, reintegração de posse afetiva. Então é o seguinte, olha, eu sou permissivo em demasia. E pelo fato de eu ser permissivo em demasia, eu perdi aquilo que eu preciso ter do meu filho. Porque eu não preciso necessariamente ter amor dele, ele não é obrigado a me amar, porque isso é algo que se constrói, mas ele precisa me respeitar, porque eu me coloco na condição de guardião terreno do processo educacional dele. Eu sou o responsável, e assim conferiu Deus a mim,
a obrigação de dar a ele um prosseguimento no seu processo de aprimoramento para que as relações atávicas se extirpem, pelo menos as negativas se extirpem, né, nesse processo de novo aprendizado. Então, pode ser que o modelo de outrora, ele não possa ser replicado integralmente, mas aquilo que racionalmente serviu, eu posso usar, né? Então, eu abandono aquilo que não tem muita justificativa racional, mas aquilo que serve, de alguma forma, como parametrização do processo educacional também de agora, a gente talvez possa replicar, né? Possa utilizar de alguma forma. Perfeito. Né? E devemos. Bem, e devemos, é claro, é uma responsabilidade, né? Bem, aí partindo dessa questão, vou só dar uma estreitada aí nessa questão das crises, né? Falando, né, aproveitando essa abordagem que vocês estão fazendo, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Nós temos um cenário de crise bastante atual, né? Todos nós sabemos que é o que decorre da pandemia Covid-19, está aí, né? Oportunidade em que está todo mundo confinado, pelo menos seguimos, né, as orientações, e aí, né, a maioria das pessoas ficaram em seus lares, oportunidade em que as interações passaram a ser de maior vulto, né? Então as famílias passaram a realmente vivenciar o cotidiano juntos, né? Juntamente. E aí a pergunta é, né? Podemos extrair dessas, porque assim, né? As interações surgem em crises, discussões, e é porque o convívio ele é mais, né? Mas pegar, e aí a questão é, nós podemos afirmar, né, nós podemos identificar, mesmo nessas crises, sobretudo essa da pandemia agora, né, oportunidades de crescimento e mudanças de comportamento no seio das famílias? O que vocês pensam? Sim, bastante, porque assim, toda crise gera reflexão, né? Então a gente vai ter que tirar um proveito dessa crise. A humanidade já passou por várias dificuldades, vários momentos de crise, não é a primeira vez, né? Só que ela veio com uma característica diferente, porque ela está resgatando a família, a proximidade da família. Porque como nós estávamos antes, cada um no seu mundo, cada um no seu smartphone, cada um no seu fone, no seu Netflix, na sua série, na sua TV, né? A família, ela mal se encontrava, né? Porque eram tantos atrativos para distrair os membros que eles não tinham tempo para ficarem juntos, né? E a gente vem percebendo que os pais estão se redescobrindo os seus filhos. Diante dessa situação, nós tivemos que fazer coisas juntos que há muito tempo nós não fazíamos, como arrumar a casa, né? Esses dias estava meu filho que está 3 anos fora, porque está estudando fora, agora ele está em casa. A minha filha, vamos jogar o War? Então sentou toda a família para jogar o War, coisa que tem uns 5 anos que nós não fazíamos mais, né? E foi tão gostoso, foi um momento tão prazeroso, né? Então, os pais estão tendo a oportunidade de estudar com os filhos, de brincar com os filhos, de fazer as tarefas da casa que antes era terceirizada, a gente passava por uma terceira pessoa que não fazia parte do membro da família, né? Então, agora nós temos que arrumar as nossas camas, nós temos que lavar banheiros, temos que enxugar pratos, e isso dividido, cada um faz uma função. Só que isso está tendo um prazer e um gosto diferente agora, né? Então, essa proximidade, eu acho que isso que a gente não deve perder. É uma lição que a gente deve levar daí para frente, é que mesmo que as coisas daqui a um tempo vão voltando, mas não vão voltar exatamente iguais, mas que a gente não perca esse contato, que é muito importante. Uma segunda questão da família é que a gente tem trabalhos que a gente acompanha, científicos, falando dos idosos, né? Os nossos idosos aqui no Ocidente, eles têm mais... desenvolvem mais, né, Alzheimer e demência senil, porque culturalmente nós deixamos os nossos idosos isolados, nós não valorizamos os nossos idosos. E no Oriente, eles são mais saudáveis, mais ativos, porque eles participam da família, eles têm contato, eles são mais estimulados. Então, eles brincam com seus netos, eles opinam na decisão da família. Então, nós temos que rever isso daí. Com a pandemia,
esses idosos, alguns acentuou esse isolamento. Mas para aqueles que estavam em convívio com a família e agora a família está presente dentro de casa, eles estão sendo mais estimulados. Então nós temos que pensar em toda essa estrutura, em tudo isso que a gente está vivendo e tirar o que é bom disso daí, né? Tem, não sei se dá tempo, uma historinha, sim, né? Temos tempo. Tá? É uma historinha que um pai foi visitar o filho que estava casado há pouco, assim, uns 5 anos, né? E ele ficou uma semana na casa acompanhando a rotina do filho. Era o filho, a esposa e uma filha bem pequena. Depois de uma semana, ele chamou o filho e falou: olha, filho, eu trouxe para você uma flor rara. Essa flor não tem outra igual. E eu gostaria muito que você cuidasse dela. E ele foi embora. Então, o filho voltou para a rotina normal. Todo dia à noite ele chegava em casa e ia ver a flor, procurar a flor. E a flor estava lá, linda, bela, formosa, cheirosa. Ele, ufa, tudo ótimo, então vou dormir. E foi passando um tempo. Com um tempo, quando ele chegou em casa, essa flor estava morta e despedaçada. E aí ele levou um susto. Ele falou: nossa, eu esqueci da flor. E aí ligou para o pai e falou assim: pai, desculpa, a flor morreu, eu sei que era uma flor rara, o senhor me deu com muito amor, com muito carinho. Ele falou: olha, filho, depois de passar uma experiência de uma semana na sua casa, eu dei essa flor para ter a oportunidade de conversar com você, porque essa flor representa a sua família. Né? O amor, ele é muito importante na nossa vida, mas se a gente não regar, se a gente não der atenção, se a gente não estiver presente fisicamente, ele vai minando. Nós temos várias funções na nossa vida, mas nós não podemos esquecer da família. Ela é o bem maior que Deus nos deu. Então é isso, a gente não pode deixar de esquecer da nossa família, a gente não pode deixar de cultivar esses momentos prazerosos que temos um com os outros, né? A gente não pode deixar isso escapar das nossas mãos. Sem dúvida. Sérgio, alguma colocação? Não, estragar o que a Poli falou. Que isso? Ficar quieto. Falou sensacional. Gente, ótimo, excelente, mas aí tem uma questão, né? E o jovem? Né? E qual o papel, então, né, do jovem a ser desempenhado no âmbito das famílias, né? O que a gente poderia contribuir? O que a gente poderia dizer para o jovem? O que ele pode fazer? Né? Qual a contribuição dele nesse aspecto todo? Eu acho assim, fazer uma colocação assim, do jovem para o jovem mesmo, né? O jovem, é difícil ser jovem, né, nos dias de hoje, às vezes eles não acham isso, né? Mas é difícil, né? Lembrando o pensador chorão do Charlie Brown Jr., né? O jovem não é levado a sério, né? E às vezes ele tem tanto para dar, tanto para contribuir, e por falta, às vezes, desse contato dos pais, por falta desse contato com os adultos, quando eles colocam uma ideia, a gente já descarta, porque a gente tem a preguiça mental de escutar, de analisar, de ver que muitas das vezes faz sentido o que ele está falando, né? Como eu coloquei agora há pouco. São verdades diferentes, são verdades do momento, né? O jovem, ele passa por o jovem espírita ainda, eu acho que é um problema maior, assim, né? Porque ele passa muitas das vezes pelo preconceito da doutrina. Ele, como é conhecedor de que a essência verdadeira, a essência espiritual, então, apesar dele estar inserido nessa sociedade instantânea, uma sociedade ligada à sensualidade, ligada ao consumismo, ele tem que ter uma preocupação a mais. O jovem, ele tem que fazer o questionamento de qual é o verdadeiro sentido da vida, né? Então, não só o jovem, nós também, de fazer essa análise de qual é o sentido da vida, né? Será que é o instantâneo, né? A geração miojo de 3 minutos,
ficou pronta ou não. Vamos ali fazer um macarrãozinho mais gostoso, vamos fazer um molhinho, vamos pegar um tomate. Então, né? Então, buscar não só as coisas que são instantâneas, ver que a vida é mais do que o consumismo, que é tão propagado, né? E o jovem é tão bombardeado por isso. Voltando lá na questão do Bauman, né? Bauman fala isso, fala dessa questão do bombardeio, não nessas palavras, né? Mas do bombardeio da propaganda, em que a gente perde a nossa identidade para a gente ser um coletivo. E a nossa identidade, a gente não percebe isso, mas a nossa identidade é o coletivo. Um grupo de pessoas pensam iguais, é igual um cardume de peixe, né? E o peixe é um dos animais que tem o menor cérebro, se tiver cérebro, né? Que seguem ali. Então, ou seja, a gente perde a nossa individualidade por um cardume. E a juventude, ela é conhecida como a mudança, né? A transformação. Eu acho que a juventude é onde a gente tem esse vigor, essa fase em que a gente pode fazer essas mudanças. E o jovem espírita, ele tem que ter essa consciência, ele tem que procurar ser diferente, porque ele conhece a lei de justiça, de amor, de caridade. Ele conhece as características do homem de bem, então ele tem que se espelhar nessas características. É fácil? Não é fácil para a gente que já passou por tudo isso. Às vezes para a gente é um pouquinho mais fácil, porque a gente não tem o vigor, né, da juventude, então nos falta forças às vezes, mas o jovem ele tem que começar a pensar nisso hoje. O jovem é importante, o desenvolver do senso crítico. A doutrina espírita, ela é uma doutrina crítica, gente. A gente não pode abandonar isso dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina do porquê, do questionamento. Fé raciocinada. Né? Kardec falou, olha, fé raciocinada. Então, ou seja, a gente tem que estar antenado com o momento, a gente tem que procurar... A Poli acabou de falar uma coisa muito bonita aí, né? Essa questão, a pandemia é uma crise? Mas qual que é o lado positivo dessa crise? A doutrina espírita vem falar isso, não é só coisas ruins que acontecem. Vamos tirar o melhor da situação. As pessoas não querem ver isso, né? Mas, poxa, é a oportunidade da família estar reunida, da gente ter que ficar ali confinado no cadinho, véio. Agora o cadinho está pegando fogo, mas, poxa, a gente resignificar a nossa existência, a existência do outro. Uma outra coisa importante é lembrar, né, um jovem sempre lembrar que tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém, né? E agora, só para a gente... para eu terminar a minha ideia, fazer o jovem ele tem que buscar esse caminho, né, dessa mudança, dessa construção individual. Por isso que eu falei que ia fazer o link, né? Essa construção individual não é uma construção egoísta, né? Não é pensar só em si, é pensar numa mudança interior. Porque a gente sempre quer mudar o mundo, o jovem é aquele que quer mudar o mundo. Mas o jovem muitas vezes não percebe que para ele mudar o mundo, ele basta mudar a si próprio. Que a partir do momento que ele muda a si próprio, né, ele vai ter a oportunidade de mudar o mundo. Então a transformação do mundo está na mão dos jovens. Não está mais na minha mão, que eu já estou mais do lado de lá do que do lado de cá. Só na outra Somos dois. Né? Né? Mas, eu tô usando boina, mas eu ainda estou desse lado aqui. Você está do lado aqui. Tá. Você ainda está mais perto do 0 do que perto do 100, né? Então é isso. O jovem não é uma situação comum, né? O século XXI é um século de mudança, de transformação. Não essa questão boba até de achar que de planeta chupão, essas coisas é bobagem, mas é de transformação do homem.
Então, a doutrina espírita ela vem falar dessa transformação do homem, né? E agora é o momento da transformação. Sempre é o momento de transformação. Sempre. Sempre. Não é agora, gente. Porque o agora é a construção de todas as existências nossas passadas. Então, né, na minha próxima encarnação, vai ser de novo um momento de transformação. Então, acho que é isso que é importante para o jovem. Excelente. Muito bom. A gente já está encaminhando para o final das nossas discussões. Eu gostaria de deixar aí, né, livremente, se alguém quiser fazer alguma colocação para encerrar a temática, essa discussão. É claro que a gente não conseguiria esgotá-la, porque muita coisa tem para debater. Isso é um momento de 1 hora que nós temos para dialogar, colocar as ideias base, né? Mas é claro que tudo aquilo que nós queremos de aprofundamento, nós vamos encontrar, sobretudo, nas obras básicas da doutrina espírita, na codificação, né? E aqui não é nem um escopo proselitista, no sentido de fazer adeptos, mas é de realmente mostrar que a doutrina espírita ela é o futuro das religiões propriamente dita, porque ela encara a fé de forma raciocinada, como todos nós colocamos. E para que nós saibamos analisar, né, no âmbito das famílias, as individualidades, nós não podemos objetivar comportamentos. E para isso a doutrina espírita ela se apresenta como uma ferramenta moral grandiosa para o nosso processo de transformação, como bem colocou o Sérgio, e o jovem está amplamente inserido nesse processo com toda certeza, né? Então eu deixo aí à vontade aquele que queira fazer alguma colocação para o final, para a gente encerrar os debates dessa tarde. Joia. Eu trouxe uma lição do Jesus no Lar, que eu uso desde quando eu comecei a fazer meu primeiro culto no lar aqui, que é a lição 2, a Escola das Almas. Então, vou resumir, porque o tempo está bem curtinho, só para a gente fazer um fechamento, e depois o Sérgio dá um alô também. Então, Jesus estava reunido na casa de Simão Pedro, né, onde ele fazia os cultos no lar, e naquela noite, a sogra de Simão pergunta a Jesus, Jesus, o que vem ser a nossa vida aqui na Terra e com a família? E ele percebeu que no olhar dela, ela estava muito triste. E antes dele responder, ela falou, porque no começo tudo é flores, né? Mas logo em seguida a gente vai colher os espinhos. No começo aquela promessa de paz, de harmonia, mas depois vem os desabores, né? E Jesus ficou olhando para ela por um tempo e perguntou assim, o que você faz com a lentilha antes de servir? Aí ela, Jesus, naturalmente eu a levo ao fogo para que ela amoleça. E depois eu tempero para que ela tenha um gosto saudável, né? E ele falou, e você serve pão cru para sua família? De forma nenhuma, Jesus. Eu asso o pão para que ele fique saboroso. Aí ele, pois é, a vida é uma escola da alma. Nós estamos aqui para ser aquecidos, né, e para ficarmos um pouquinho no forno também, né? Então nós estamos tendo a oportunidade aqui de nós prepararmos para a nossa evolução. E é aqui justamente com os nossos que nós vamos conseguir. E aí ele fala mais coisas, mas aí quem tiver interesse, a lição 2, e fica aqui de presente para vocês, e que possamos aproveitar o nosso forninho aqui e sairmos daqui melhores. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Bom, gente, nós temos um minutinho para encerrar, né, a nossa Mocidade em Debate. É claro que a Mocidade em Debate é um lugar democrático, então os adultos que também participam conosco sintam-se muito à vontade, né, como bem participam, e é de muita gratidão. A gente agradece pelas participações. Ô, Sérgio, você gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Opa, isso aí. Tá bom. Gente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, todo mundo. Eu queria agradecer, primeiramente, a todos pela oportunidade da gente estar aqui, de estar falando junto à mocidade também. Então, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao Mestre Jesus por essa tarde maravilhosa. Foi tão proveitosa, tão gostosa, que os jovens possam ser envolvidos nessa luz, que essa luz possa trazer paz, harmonia e muito amor para todas as famílias e para todos nós.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, que assim seja. Próximo domingo, nós teremos um novo debate, né, agora falando sobre a questão da mediunidade. Tenho mediunidade, e agora? Né? É um tema de muita relevância. Quem tiver, né, quem puder participar, participe novamente. Os estudos sempre acontecerão aos domingos, 4 horas da tarde, com anúncio prévio na nossa página lá do Facebook, Diógenes de Medeiros. Acessem. Boa tarde a todos, estamos encerrando mais um estudo, que assim seja. Obrigado a todos. Valeu, eu que agradeço a todos. Tchau, tchau.